Será que o Akira Toriyama nunca perdoou o Vegeta por ter invadido o planeta Terra? Ou será que o Goku lançou uma maldição nele naquela primeira luta? Porque vamos ser sinceros aqui, não importa o quanto o Vegeta evolua ou o quanto ele fique forte, nem as inúmeras transformações é o suficiente. Quando parece que finalmente chegou o momento do Vegeta brilhar, alguma coisa simplesmente acontece. Mas sabe o que tem mais de curioso sobre isso? Existe um argumento muito forte para tentar justificar esse comportamento. É que Dragon Ball é um shonen antigo e normalmente o protagonista é protegido. Então vem aqui comigo. Quando o Vegeta aparece em Dragon Ball Z, ele não é só mais um vilão. O cara chega na Terra como um desastre ambulante, frio, cruel, arrogante, extremamente orgulhoso e principalmente violentíssimo. Diferente de vários vilões que aparecem e somem, o Vegeta marca, tanto que o público pediu para que ele continuasse no mangá e, por consequência, no anime. Ele é completamente consumido pelo seu ego, um cara que acreditava que nasceu destinado a ser superior. Eu vou mostrar à parede que não poderá ultrapassar por maior que seja o seu esforço! E é justamente por isso que aquela luta contra o Goku destrói ele por completo. Porque não foi só uma luta, aquilo foi uma ferida emocional. O Vegeta não aceitava a ideia de um Saiyajin de classe baixa conseguir enfrentar ele de igual para igual. Não importa o quanto tenha treinado, continua sendo um perdedor. E o mais interessante é que Dragon Ball não transformou o Vegeta em um personagem bonzinho da noite para o dia. Isso foi construído lentamente. A relação com a Bulma, o nascimento do Trunks, o orgulho sendo quebrado aos poucos, a rivalidade com o Goku mudando de forma. O Majin Vegeta. Para muitos, ali está uma das melhores construções de personagem de Dragon Ball. Porque o Vegeta finalmente admitiu uma coisa que tentou esconder durante anos. Ele ainda estava preso naquela derrota emocional da saga Saiyajin. E ele precisava enfrentar o Goku de novo. Cale a boca! Eu quero vencer Kakaroto! Só que ao mesmo tempo, a gente percebe que ele já não era mais o mesmo personagem. E aí vem o sacrifício contra o Majin Buu. O adeus, o orgulho sendo deixado de lado pela primeira vez. Ali sim parecia o fechamento perfeito da redenção do personagem. E é exatamente aí que nasce a nossa expectativa. Porque depois de tudo isso, a gente naturalmente começa a pensar. Agora o Vegeta vai começar a ter as grandes vitórias. Agora sim o Vegeta vai ser o grande campeão que todos nós esperamos que fosse. Só que é justamente aí que Dragon Ball começa a cortar o nosso barato. Frieza, a vitória roubada. Em O Renascimento de Frieza, era o momento perfeito para o Vegeta. O Goku já tinha derrotado o Frieza. O Trunks já tinha humilhado o Frieza. Quem faltava encerrar aquele ciclo? O Vegeta. O cara passou a vida inteira sendo humilhado pelo Frieza. Viu o seu povo ser exterminado. Foi usado como subordinado. Foi morto pelo próprio Frieza. Narrativamente, era o momento perfeito. E Dragon Ball constrói isso. O Vegeta domina completamente a luta. Ele humilha o Frieza, inverte totalmente a relação que existia entre os dois. E naquele momento, a geral pensa: agora sim, o Vegeta vai erguer a taça. Só que não vai. O Frieza explode a Terra. O Whis volta no tempo. E o que acontece? O Goku aparece para salvar o dia novamente e finalizar a luta contra o Frieza.
Vegeta já havia vencido aquela batalha. Dragon Ball simplesmente não deixou ele concluir e ir lá pro abraço do campeão. A virada e o argumento. E é aqui que vem aquela justificativa que muita gente usa. Dragon Ball é um shonen antigo, precisava proteger o protagonismo do Goku. Era a lógica da época. E o argumento até é muito sólido, tem base, tem lógica, faz sentido no papel. Só que não. E o que vem agora vai fazer esse argumento desabar completamente. Igualzinho o Gohan caiu em cima do Vegeta. E já que estamos falando sobre Vegeta, se você quer ter na sua estante o príncipe dos Saiyajins do jeito que ele merece, a action figure do Vegeta está disponível no link que eu vou deixar aqui embaixo, tanto na Amazon quanto na Shopee. Aí é só você escolher qual das duas te traz maior confiança. E se você quer conferir com os seus próprios olhos se a minha reclamação faz sentido ou se eu estou exagerando, o mangá de Dragon Ball Super também está aqui embaixo. Você lê, você julga e você retorna aqui e me diz nos comentários o que você achou. Agora, de volta ao argumento que vai desabar completamente, vou te mostrar aqui dois contrapontos. Outras obras da mesma época, com o mesmo formato e o mesmo público-alvo, conseguiu dividir protagonismo sem destruir o personagem principal. Cavaleiros do Zodíaco. O Seiya continua sendo o protagonista. Isso jamais mudou. Mas o Ikki de Fênix brilhava de um jeito absurdo. Quando o Ikki aparecia, o clima do anime mudava completamente e o roteiro respeitava as vitórias dele. Vamos lá, vamos pegar uma das lutas do Ikki contra o Shaka de Virgem nas 12 casas. O Ikki enfrenta sozinho um dos maiores obstáculos daquele arco, um Cavaleiro de Ouro e, por sinal, um dos mais poderosos daquele arco. É isso mesmo. Tá. Você está dizendo que caiu no tesouro do céu de propósito para que com isso aumentasse o seu cosmo? Seria impossível vencer você de outra forma. Depois, na saga de Poseidon, ele dá simplesmente uma surra no Canon, que não deixa dúvida nenhuma sobre o nível do personagem. E em nenhum momento o Seiya precisou aparecer Yu Yu Hakusho. O Riei começa hostil, frio, distante, um arco completamente parecido com o do Vegeta. Mas o que acontece? Ele sempre tem vitórias expressivas, ele sempre tem lutas memoráveis. Só que Yu Yu Hakusho entendia uma coisa que Dragon Ball nunca aprendeu. Deixar outro personagem brilhar não diminui o protagonista. O Riei tinha momentos absurdos, vitórias absurdas, aura absurda, sem que Yusuke precisasse aparecer toda hora para salvar o dia. Ou seja, o problema nunca foi proteger o Goku. Outras obras da mesma época provaram que era possível dividir protagonismo sem destruir o herói principal. Dragon Ball simplesmente nunca aprendeu a deixar os outros personagens concluírem grandes conflitos. Agora vem algo que para mim é extremamente mais grave ainda. Vamos falar sobre a Saga do Moro. Pela primeira vez em muito tempo parecia que tinha finalmente entendido o personagem. Porque agora o Vegeta não estava apenas correndo atrás do Goku. Ele desenvolveu algo próprio. A subjugação espiritual não era só um power-up. Era inteligência, estratégia e o principal, experiência do Vegeta. É uma técnica completamente diferente das técnicas do Goku. E simplesmente perfeita contra um inimigo como o Moro. Vegeta domina, controla, ele humilha o vilão. E agora a gente começa a pensar, não tem jeito, dessa vez sim o Vegeta vai brilhar. Só que Dragon Ball faz exatamente a mesma coisa que sempre faz. O vilão evolui numa forma que a técnica do Vegeta não consegue mais alcançar. E o fechamento volta simplesmente para o Goku novamente. Então, é exatamente isso. Já não tem mais como negar esse padrão.
A verdade é que o Vegeta continua sendo um dos personagens mais queridos dos animes até os dias de hoje. E faz sentido. A gente viu esse cara mudar completamente de um vilão orgulhoso e assassino. Ele virou pai, virou um aliado, virou alguém disposto a se sacrificar pelos outros. Só que, mesmo depois de todas essas evoluções, a obra nunca deixou ele chegar ao topo de verdade. E essa talvez seja a verdadeira maldição do Vegeta. Não a maldição do Goku, não uma punição do Akira Toriyama, mas o fato de Dragon Ball nunca ter conseguido enxergar o Vegeta como alguém além do rival do protagonista. E no fundo, ele acabou virando exatamente isso. O guerreiro que sempre chega perto da coroação, mas que a história nunca deixa levantar a taça. Agora eu quero saber, me fala aí nos comentários, você acha que o Vegeta foi maltratado por Dragon Ball? Ou acha que a jornada dele faz sentido do jeito que foi contada? Se curtiu o vídeo, deixa o like, ajuda muito o canal a crescer. Até o próximo vídeo, eu te vejo em breve. Até mais!